The mystery of the book are revealed when the seals are broken. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. And when the seals completely are broken, the time of redemption is over because the Lamb left the intercession boat to walk out to take his claim. E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado, porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. He was a mediator between that. Ele era um mediador entre isto. But when the real revelation happens on the seals, Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário. According to the word, we read it last night. Está de acordo com a palavra. Nós lemos isto ontem à noite. He come from out of the midst and took the book. Ele saiu do meio e tomou o livro. No, he's no more mediator because even they call him a lion. Então ele não é mais mediador, porque eles até mesmo o chamaram de leão. And that's the king. E este é o rei. And he's not a mediator then. E ele não é um mediador, então. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 14. Apocalipse 5, verso 9. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Mais uma vez, poderoso Criador, digno de honras, de glória, estamos diante de Ti, satisfeitos, alegres, pelo que nós temos recebido. Estamos gratos ao Senhor. Obrigado, Pai, por poder
pertencer à sua família, a família que recebe também um novo nome, o seu novo nome. Como nós pertencemos à sua família, que recebemos o nome Jesus, o Salvador, o Curador, o Redentor parente. Mas, neste final, o Senhor veio na terra num outro nome. Isto é um novo nome, porque é outro nome que o Senhor desceu, pisou nesta terra, comeu, bebeu num homem chamado William Branham. Não fazemos dele nosso Deus, mas adoramos aquilo que ele pregou, porque o que ele pregou é Deus. Sua mensagem é Deus, porque ele foi Deus entre nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. O Cordeiro Rei. Eu sei que tem gente que deve pensar, tudo você pode achar, mas Cordeiro Rei? Até isso também, Cordeiro Rei, ainda bem que foi lembrando que pregou, certo? O Cordeiro Rei. Eu estava pensando em poucos momentos que nós devemos olhar a família natural que nós viemos, e muitos de nossas famílias, e pode ser nossos tios, tias, família natural. Nós devemos ser agradecidos a Deus por pertencer à família até natural que nós pertencemos. Eu creio que você vai perceber isso, porque tem gente da minha família, da família da minha mãe, que vai morrer assembleano, certo? Vier daquela família, não vão mudar. E Deus vai passando por certos processos e levantando outros para colocar no lugar daqueles. Deus vai para frente. Você vai notar outra parte também da família, estou dizendo mais da família da minha mãe, da família do meu pai, foi bem carola, benzedor, né? Era de benzer mesmo. A minha avó, da parte do meu pai, era benzedeira. Você vê bem de onde eu saí. Onde a semente vai brotando no meio da lama, no meio das rezas, no meio das benzições, e vai saindo uma semente. Eu estava notando isso há poucos momentos atrás, estava pensando, eu fico parado pensando cada uma. Então eu fui notar que da família da minha mãe tem uns que vão morrer assembleanos. Outros da mesma família da minha mãe vão morrer na primeira e segunda etapa. Não vão sair de jeito nenhum.
E nós tivemos sorte. Tivemos sorte. Nós saímos. E onde eles não conseguem sair, nós saímos. E no natural nós somos parentes. Mas eles ficaram e nós fomos caminhando. E eles não conseguem acompanhar. Alguma coisa os barrou. E nós, nada pôde nos barrar. Fomos atravessando. Eu vim atravessando benzições, cachaça, cigarro. Fui atravessando tudo. Não porque eu sou bom. É uma semente. Está olhando assim, uma semente. Vai atravessando tudo isso daí. Vem de um lugar tão esquisito e sai um esquisito que nem eu. Bom, para vir num lugar esquisito só tem que sair um esquisito. Mas eu vejo é o meio de Deus trabalhar. Porque os outros, que é da mesma família, eles não conseguem nem ver o que nós vemos. Não crê nem no profeta. E são bons crentes das assembleias, gente boa, mas não consegue ver. Deus os ajude por lá. São nossos parentes. Mas não consegue caminhar. Quando Deus abre um caminho, eles não conseguem ver o caminho. Eles acham que já estão no caminho. Os judeus pensavam que já estavam no caminho e estava totalmente fora. O caminho era Cristo. E os judeus pensaram, nós estamos no caminho. Eu creio que o sacerdote chegava lá, irmãos, o que aparecer, vocês não creem, porque estamos no caminho. Moisés mostrou, estamos sacrificando animais. Moisés disse para fazer isso. Estamos no caminho. Mas havia um Pedro, que o irmão Brana disse que o pai dele falou para ele, Jonas, falou para ele, vai aparecer um homem qualquer dia. E ele vai começar a falar a vida dos outros. Vocês prestem atenção porque ele é o Messias. Os outros nem importaram. Mas Pedro percebeu isso. Quando chegou a mensagem, os outros podiam ficar onde quisesse. Pedro ouviu e entendeu. Eu creio nisso daí. Então a mensagem é para uma semente eleita. Não é para qualquer um. É uma semente eleita. Tem hora que um é eleito, o outro não é. Então tem hora que uma família, você pega a ala de uma família, talvez nem seu pai, nem sua mãe conseguiu ver. E você viu. Você não quer mal para sua família, mas adianta você falar assim, senhor, se o senhor não revelar o meu pai, a minha mãe, então eu não quero ver nada. Deus nem te revelou, na verdade, nem te revelou, porque um eleito nem pensa assim. O eleito já sabe, Deus trata individualmente, Ele trata comigo e não trata nem com meu pai, nem com minha mãe, nem com meu irmão, Ele trata comigo, Deus trata com você. Isto é o importante. Então você deve agradecer a Deus. E nós estamos vivendo no período que é o povo jubiloso, povo cheio de alegria. O júbilo nosso é porque o Cordeiro saiu do trono. Você já viu rir, fazer festa por uma coisa que os outros têm medo? Por uma coisa que os outros não admitem? Então você é esse indivíduo revelado. Você está fazendo festa, é tempo de júbilo. O que nós lemos aqui, se vocês notaram, capítulo 5, verso 9 a 14 de Apocalipse, é um tempo de júbilo, diz o profeta. E nós estamos nesse tempo para ser agradecido a Deus, louvando a Deus por uma coisa que os outros não podem louvar. Hoje, Deus não pode receber honras e glórias como Ele quer receber através da palavra do dia, senão da sua esposa. Mais ninguém. Ele tem um corpo na terra e esse corpo o glorifica por coisa que os outros têm medo.
Outros dizem, o cordeiro não pode sair do trono, senão nós estamos perdidos. A oração não é ouvida. E nós, muito obrigado, Senhor, porque o cordeiro saiu do trono. É diferente, é uma vida diferente. Agora, Deus te chamou para isso. O seu culto é diferente. Você vai chegar a um ponto de ver que é tão terrível, mas o culto de Abel e de Caim está dentro da mensagem também. Antes você viu o culto de Abel e de Caim. O Abel é o da mensagem, o Caim é o trinitariano. Hoje não. Hoje o culto de Abel e de Caim está dentro da mensagem, oferecendo sacrifícios, oferecendo orações, oferecendo a própria mensagem. Um lado da mensagem é frutos do campo. O outro lado da mensagem é sangue. E eles estão oferecendo um lado da mensagem, frutos sem revelação, orações sem revelação, petições sem revelação. O Abel já está oferecendo com revelação, aquele culto com revelação. Hoje que é perigoso, você tem que saber com quem você anda. O seu irmão, ele está ao seu lado para te perseguir. Ele está ao seu lado para te enganar. Ele está ao seu lado para te matar espiritualmente. O Caim e o Abel está aí. Os dois sacrifícios. Um aceito por Deus, outro rejeitado. Deus não está recebendo cultos feitos com sangue no propiciatório. Porque Ele mesmo, que esteve no propiciatório, sabe melhor do que eu, que esse culto com sangue no propiciatório hoje é enganoso. Você tem que mostrar realidade para eles. Assim como quando ele parou de receber culto com sangue de bode, de cordeiro, de novilho, e o sacerdote dizia para o povo, vamos fazer o nosso culto, nossa adoração, e já havia se tornado uma adoração de Caim, um culto de Caim, porque Deus saiu daquilo. Você não pode ficar no lugar quando Deus não está mais ali. Eu não quero estar no lugar quando Deus não estiver mais aqui. Quando Deus não estiver na terra, eu não quero estar mais aqui. Porque quando ele saiu de Laodiceia, eu saí atrás dele. Quando ele saiu da primeira e segunda etapa, eu saí atrás dele. O próprio irmão Brana saiu. Irmão Brana que pregou esta mensagem e mostrou. Nós fomos criados dentro de Laodiceia, mas saímos de lá. Obra-prima 161. Saímos de Laodiceia. O profeta foi criado lá dentro, mas saiu de lá. Eu fui criado lá e saí de lá. Então hoje eu sei onde eu estou posicionado. A oração que você faz é uma oração inteligente, revelada. Você não faz mais aquela oração por jogar palavras no ar. Você faz uma oração inteligente, que é a oração revelada. Não precisa muitas palavras, não precisa nem um grande discurso, com poucas palavras. O dia que nós aprendermos como os apóstolos foram usados, o irmão Brana diz, com 15 minutos de pregação, ele arrebanhou 3.000 almas. 3.000 pessoas e batizou 3.000 pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aprender. O tempo vai nos ensinando isso. Você vai tendo esses cabelos brancos, isso deve ser experiência. Não é apenas cabelo branco, é cansaço, não, é porque eu vou morrer. Não, isso é um lado. Todo mundo, quando começa a branquear o cabelo, talvez começou a branquear com 20 anos, começou a morrer com 20 anos.
E não é nada demais que o profeta diz que com 25 você já começa a morrer. Então não é nada demais. A gente já nasce morrendo hoje. Porque é o tempo que nós estamos vivendo. A condição do tempo que estamos vivendo. A alimentação que nós estamos alimentando. Toda a nossa alimentação natural está provando uma vida curta que nós temos. Todo o nosso trabalho está provando uma vida curta. O próprio trabalho nosso, que não sua, prova uma vida curta. O próprio trabalho nosso, no escritório, assentado, lendo, escrevendo, lecionando, essas coisas, está provando vida curta. Mais curta que nossos pais, mais curta que os nossos avós e assim por diante, porque eles tiveram uma vida de suor, de muito trabalho, de muita garra, que ao trabalhar queimava as gorduras excedentes, e nós só ajuntamos, e vai caindo em cima da correia, e aí vai. E não tem nada que queima isso. Não tem trabalho forçado. E se trouxeram um trabalho forçado, morremos mais depressa. Frango de granja. Não se pode. É a época. Hoje você anda na cidade, diz, mas todo mundo está à toa. Não, está trabalhando. Como pode estar trabalhando? Tu fazendo negócio. É mais fácil. Mudar as maneiras de trabalhar, pegar tudo a forma de Jacó. Só negociar. Negocia aqui, negocia ali, e faz a vida. E o outro lá está no pau de arara, no Guatambu. As pessoas escutam lá fora e dizem, o que esse homem está falando? Tem hora que eu tenho que dar explicação. Você vai falar 3 pontas, timbete, eles não sabem, tem que falar, é cardo, é espinho, aí eles vão entender. Guatambu é o cabo da enxada. A enxada é aquela que carpe. Então, cadê aquilo? Até meus 18 anos eu fui muito bem no cabo do Guatambu. Depois, aí vem para dentro de fábrica e você fica simplesmente trabalhando assentado. Soa, mas muito pouco. Come mais do que solta suor. E aí vai morrendo. Mas o outro lado espiritual, que é muito importante para nós, como é bom esse tempo que vivemos. É o fim dos tempos. É o tempo do povo fraco, da carne fraca. Mais fraca ainda. Se a Bíblia diz que a carne é fraca, é para nós vigiar e orar, porque a carne é fraca. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muito mais fraca ficou agora. A própria carne. A natureza, mais tentações, dias de Sodoma, dias de Noé, o mundo em perversão, ilusão por todos os lados, coisas convidativas, o mundo atraente, beleza feminina, isso daí é a destruição. Um dia nós vamos falar sobre a beleza, porque o anjo mais bonito foi Satanás. Aí as pessoas falam, eu sou bonita, eu sou. Aí você vai lembrar, da onde veio esta beleza? Lá de trás. Da onde veio? Vamos prosseguir aqui nesse pensamento, porque eu creio que vamos ter uma boa meditação. O Cordeiro Rei. Você pertence ao Cordeiro. Amém? E você pertence ao Rei. Esse Cordeiro, ele é Cordeiro e Rei. O Cordeiro Rei. O Cordeiro Juiz. Ele não é só Cordeiro, todo mundo gostava dele porque ele era Cordeiro, mas descobrimos que ele não é só Cordeiro. Todos nós gostamos dele porque ele era Alfa, era Jesus. Mas nós descobrimos que ele, como Ômega, ele é Brana, gostamos também. Cordeiro, Rei. Aleluia. Eu sei, você pode escandalizar. Talvez eu fale alguma coisa porque o que eu vou falar agora não está na mensagem. Eu gosto de falar tudo que eu falo está na mensagem. O Cordeiro Rei, vou ler aqui.
Mas quando você começa a ver estas coisas e a juntá-las todas, o Cordeiro, Rei, que ele está como Cordeiro, ele veio, é Cristo, como Rei, ele veio aqui agora, no tempo de William Branham. E não é o Rei ainda para reinar milênio, não. Não, ele é Rei dos santos. Mas ele já é Rei dos santos durante 7 eras da igreja. Mas aqui agora, que ele manifestou como Rei dos santos. Ele está manifestado como Rei dos santos. Nós somos os seus santos. Os santos são separados do pecado para Deus. Estes são os santos. Logo me veio assim, Jesus Cristo, Branham. Que é fácil a gente falar assim, Gilberto Branham. Todo mundo põe assim. Hoje eles gostam de colocar seus e-mails, por exemplo assim, Osmar Branham, Gilberto Branham, ou senão Gilberto terceira etapa, Gilberto Branham, Osmar Branham. Que coisa! E Jesus Branham? Cordeiro Rei, o Cordeiro Rei, isso estava nele, entende? Isso estava nele. 69, Instruções de Gabriel a Daniel. Este livro é a 70 semana de Daniel, primeira parte, parágrafo 69. Preste atenção, porque isso daqui, para mim, é bom demais. Na verdade, eu tenho que ler o 68, desculpe. Como cada selo rompido, irmão Branham falando em 61, ele está pregando isso aqui em 61, antes dos selos. Como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem da era em que estamos vivendo. Cada selo rompido revela o homem da era. Quando rompeu o primeiro selo, o homem da era Paulo. Você vai vendo assim, rompeu o segundo selo, terceiro, até chegar no 7º selo. Eu sei que as pessoas têm a dificuldade, porque quando rompeu o 5º e o 6º selo, não tinham animais para anunciar estes selos. Enquanto até o 4º selo tinham animais. Teve o leão, teve o boi, teve o homem e teve a águia, no tempo do irmão Branham. Mas para o 5º selo, já não teve animais mais. Aí que o irmão Branham diz, porque 5º e 6º selo são dos judeus e pertence aos judeus. Mas o 7º selo não pertence aos judeus. O 7º selo pertence a nós. Olha para você ver como que é. Cada vez que você vê um selo rompido, você deve ver o homem, porque o selo rompido revela o homem daquela era. Quando rompeu o 4º selo, você viu William Branham como mensageiro da 7ª era da igreja, a águia, um profeta. Mas quando rompeu o 7º selo, você viu William Branham como 7º anjo de Apocalipse 10. A hora que rompeu o 7º selo, você viu revelar a você o homem daquela era. Então, nós tivemos aí o 5º e o 6º selo, que o irmão Branham mostrou que parte destes selos cumpriram no espaço de 42 a 45. Estes selos, parte deles, estou dizendo parte, porque falta parte do 5º selo, que são 144 mil. Era para aqueles ficar lá. Vocês ficam aí, eu vou te dar veste branca, vocês não merecem, vocês perseguiram, vocês rejeitaram como cordeiro, mas vem cá, eu vou te dar veste branca assim mesmo. O irmão Branham diz, eles não mereciam veste branca, mas Deus deu-lhe vestes brancas no 5º selo, que eram os judeus, 6 milhões de judeus que foram assassinados por Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin. Agora, tiveram roupas, mas vocês ficam aí até que complete o número de seus conservos, de seus irmãos que hão de serem mortos como vocês foram, que são 144 mil, que tem que ser morto dentro do 6º selo, quando, nesse tempo, a esposa de Cristo já foi arrebatada. Mas parte do 6º selo
já estava cumprindo naqueles dias quando os judeus estavam sofrendo, quando os judeus podiam pedir tudo para cair sobre eles. O irmão Branham diz que é coisa espiritual. E aquilo aconteceu no tempo que os gentios estão aí também. O quinto e o sexto selo. Você vai notar isso na festa das trombetas, quando o irmão Branham diz que as trombetas soaram no sexto selo, um pouquinho antes do sétimo selo se abrir. Porque o sétimo selo era a vinda do Senhor, e o sétimo selo foi em 1963, enquanto que esses outros selos estavam cumprindo parte dele, como parte do quarto, quinto e sexto selo, cumpriu parte deles de uma forma espiritual, dentro daquele espaço de tempo de 42 a 45, que é o quinto e o sexto selo para os judeus, e o quarto selo, morte espiritual sobre o povo gentio. Ele ainda vai voltar a matar. Hoje ele está enganoso, porque ele montou no cavalo baio, e o profeta, a águia do dia, revelou o nome daquele cavaleiro, que quando ele veio no primeiro selo, ele não tinha nome. Mas no quarto selo, quando a águia olhou para ele e disse: eu sei que o seu nome é morte. Mas a mesma águia, quando olhou no cavaleiro, no cavalo branco, de Apocalipse 19, sabia, o seu nome é vida. Esse é vida. E quando ele olhou no cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, verso 1 e 2, a águia identificou aquele cavaleiro. Foi tão bom quando a águia identificou aquele cavaleiro, porque antes nem mesmo o irmão Branham sabia. Mas quando a revelação chegou para ele, ele disse: ele é o anticristo. Esse cavaleiro, ele é contra a palavra, ele é contra a revelação. Então ele é anti. Anti quer dizer contra. Agora, todas essas coisas a gente tem que meditar. Como cada selo rompido na palavra de Deus revela ao homem da era em que era estamos vivendo. E o espírito da era, a igreja da era, tudo isso, quando aquele selo é aberto, revela que era você está vivendo. O espírito da era, a igreja da era. Apocalipse 10, ao final, encontramos que quando o último selo foi rompido, encontramos ao anjo parado com um pé na terra e um no mar, com as mãos levantadas ao céu, e um arco-íris sobre a sua cabeça, jurando por aquele que vive para sempre, que o tempo tem terminado no último selo. E espere que cheguemos a esses selos e vejamos onde está esse selo. O tempo tem terminado. A redenção é terminada. Ele é agora o leão e o juiz. Ele é nosso Salvador. Nesta manhã ele diz: porém um dia ele será vosso juiz. 69. Instruções de Gabriel a Daniel. Do 8º ao 1º, o versículo 14 do capítulo 5, que é de Apocalipse, revela o tempo para que o Cordeiro seja adorado, tanto no céu e na terra. O livro 7 vezes selado, o Cordeiro digno, o parente redentor, e desde o versículo 8 ao 14, anjos lhe adoram, anciãos lhe adoram, criaturas viventes lhe adoram. E João, que é um tipo da noiva, lhe adorou, de tal forma que chegou a dizer: toda criatura no céu. Isso é revelação. João teve isso naquele dia. E aquilo que João teve naquele dia era uma visão. O que nós estamos tendo hoje é o cumprimento da visão que João teve. Irmãos, quanto mais nós devemos alegrar, porque João, ao invés de chorar agora, sorria.
porque o choro dele foi cortado quando o ancião diz: João, não chores, porque o leão venceu. Aleluia. Aí João parou de chorar, e agora ele viu, foi toda criatura no céu, na terra, sob a terra, me ouviu dizendo: bênção. Agora, irmãos, quem está sob a terra, os que partiram, os que aguardavam por esse dia, que irmão Brana, pegando Hebreus 11, verso 39 e 40, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, ele mostrou que todos estes das eras anteriores, 7 eras da igreja, precisam de nós para ser aperfeiçoados, porque a mensagem que temos é o acabamento, é a perfeição, e eles não podem serem perfeitos sem nós. Eles tiveram boas mensagens lá atrás, mas não pode ser aperfeiçoado sem nós. Eles não podem sair da tumba sem nós. Eles tinham que esperar por nós. Todos estes tiveram bom testemunho, bom exemplo, vida honesta. Mas eles não são aperfeiçoados sem nós. De São Paulo, irmão Brana diz que é por causa desta revelação, nesses dias finais. Eles não tinham esta revelação, e eles fazem parte do corpo do Novo Testamento. E o corpo do Velho Testamento foi aperfeiçoado quando veio João Batista e Jesus o cabeça. E o corpo do Novo Testamento também foi aperfeiçoado quando veio William Brana, o pescoço, e Cristo o cabeça. Estava aperfeiçoando o sacrifício, ao ponto de sair o sacrifício do altar e descer para poder revelar esses mistérios para o povo. E nesse tempo da revelação, anjos lhe adoram, mas anjos já lhe adoram sempre, mas nunca adoraram como nesse tempo. No tempo da revelação, no tempo da abertura destes 7 selos, anjos lhe adoram, anciãos lhe adoram, que você sabe são aqueles 24 anciãos, que o profeta mostra que são 12 patriarcas e 12 apóstolos, formando 24 anciãos. Anciãos lhe adoram, criaturas viventes lhe adoram. Isso já veio durante o espaço dos 4 primeiros selos. Criaturas viventes lhe adoram. E João lhe adorou de tal forma que chegou a dizer: toda criatura no céu, na terra, sob a terra, ele ouviu dizendo: bênção. Isso daqui é o que nós temos que dizer. Quando fala a revelação dos 7 trovões, bênção. Revelação dos 7 trovões, glória. Revelação do novo nome, poder, sabedoria. Seja ao cordeiro. Ah, por que não ao leão, você diz? Espera lá, você está adiantado. Seja ao cordeiro, porque você sabe, foi o cordeiro que morreu, foi o cordeiro, o nosso parente redentor. Glória, honra, seja dada ao cordeiro, poder, glória, sabedoria ao cordeiro. Aí o profeta vem e diz: a hora de adoração para o Cordeiro Rei. Esta é a hora de adoração ao Cordeiro, mas não um Cordeiro que está no Calvário, que está na cruz, mas um Cordeiro que venceu as eras, um Cordeiro Rei. Aleluia. Parece que está chegando mais depressa, o relógio está correndo. Cordeiro Rei. Já foi passado esse parágrafo aí no início, quando o irmão Leônides estava traduzindo o irmão Brana, que é o parágrafo 51 do primeiro selo desta nova tradução. No meu aqui, que eu vou ler da antiga tradução, que o meu está tudo mastigado, coitadinho.
Este aqui é o 24, mas é 51 nessa outra tradução. Então o livro é uma revelação, e uma revelação é algo que é dado a conhecer no tocante e algo previamente oculto. Há algo previamente oculto, é algo revelado. E agora notem bem, para que não se esqueça, este livro está cerrado até os últimos tempos. Encontramos isso aqui nas Escrituras. Os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Agora você sabe que o Cordeiro não vai sair do lugar de intercessão para reclamar. Ele já saiu, ele está reclamando o seu. A revelação dos 7 selos é para reclamar o seu povo. Por isso ele não pode sair do trono depois no rapto, porque ele não tem ninguém para ele reclamar. Rápido, o povo já foi arrebatado, então ele não pode sair. O Cordeiro vai sair do trono quando der o arrebatamento. Ele vai reclamar quem? Ele saiu do trono, desceu, revelou os selos, e ele está reclamando os seus. Se você é dele, você ouve sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. E agora note, não te esqueça, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo de redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Porém, quando sucede a verdadeira revelação quanto aos selos, quando se começa a abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Isso é conforme a palavra. Assim o vimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o livro. Então já não é mediador, pois mesmo ali o chamaram leão, e esse é o rei, por isso já não é mediador. Cordeiro, rei. Você tem dificuldade com ele? São ofícios dele. Cordeiro, rei. Na terra ele era filho, ele era cordeiro. Por que a pessoa não percebe isso? Porque as pessoas têm dificuldade em entender a deidade. E eles formam ou trindade ou dualidade. Eles têm dificuldade em entender a deidade. Porque o Pai se fez filho. O Pai tomou um corpo para morrer. Porque filho é aquele que nasce, filho é aquele que morre. O Pai é eterno, é espírito. Ele não pode morrer. Mas o Pai veio aqui para morrer. E quando ele esteve aqui na terra, ele foi conhecido como filho, era o corpo dele. Por isso o filho diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer ver o Pai, Felipe? Não tem jeito. Olha em mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Em outras palavras, eu sou o filho aqui de fora, o Pai está aqui dentro. O Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Amém. Estas coisas sempre me traz à memória o parágrafo 100, a revelação de Jesus Cristo. Deus não enviou um filho para te salvar, nem um anjo, ele mesmo desceu. As pessoas têm dificuldade, e assim para poder aceitá-lo como rei, como juiz, o Cordeiro rei, o Cordeiro juiz, o Cordeiro, o advogado juiz. Aleluia. O próprio irmão Brana diz na mensagem, o sinal, ele se tornou o Cordeiro, o advogado, o juiz e o jurado. Ele foi tudo. Por isso ele nos defendeu. Não, irmão, se deixar para outro, qualquer um outro nos condena. Se Deus tivesse mais do que uma personalidade, então seríamos condenados por alguma personalidade. Como existem personalidades nas divindades que eles pregam por aí, então condenam esta revelação. Mas Deus não, porque ele diz, eu era cordeiro, agora sou leão, eu era advogado, agora sou juiz. É o cordeiro rei, é o advogado juiz. Aleluia. Que diferença tem? Ele é o mesmo, só que ele venceu a sua etapa. Você procura ele quando ele é advogado, ele advoga a sua causa.
Mas agora, ele passou a ser juiz. Lembra daquele rapaz? Que procurou o seu amigo, e sempre o seu amigo o advogava, resolvia seus casos, dava liberdade para ele. Passou anos, vamos dizer aqui 2000 anos. Aí o moço vem, é acometido, faz coisas erradas, a vida inteira fazendo coisa errada e tendo um advogado, e vai no advogado, o advoga, resolve sua causa. Este é um bom advogado. Você pagou para ele, olha, ele vai, resolve o seu problema mesmo. É uma bênção. E Jesus Cristo, você não precisa dar nada para ele resolver o seu problema. Não precisa fazer nada para ele resolver o seu problema. Mas ele estava te alertando que um dia ele sairia daquele posto, ele sairia daquela posição, ele deixaria aquele trono intercessório, ele deixaria de ser o advogado, ele mudaria para juiz, ele deixaria de ser o cordeiro, seria o leão. Ele avisou, mas aquele rapaz não sabia. E cada vez que ele procurava o seu colega, ele advogava e o libertava. Passou tempo, ele caiu numa infração outra vez. Agora só o fulano para me ajudar, só Jesus. Só Jesus. Tem hora que é assim, só Jesus é quem pode tirar a tua alma da perdição. Só Jesus. Muito bem. Aí ele vem, você está entendendo que eu estou falando? Um paralelo aqui. É Jesus, advogado, o rapaz, pecador, e correndo atrás de Jesus. E ele foi e procurou aquele amigo dele. Você é meu advogado, olha, vem cá, me ajuda. Eu caí em problema outra vez, caí em problema, me ajuda. Para sua surpresa, ele ouviu o seu amigo dizer: eu não posso agora. Mas como? Você não é meu amigo mais? Você sempre advogou minhas causas? Eu sempre te chamei, você veio. Não está tudo certo? Por que você não... Não, agora eu não sou advogado mais. Como não é advogado? Eu sou juiz agora. Agora não é a Ana, não. Por quê? Porque agora eu sou juiz. Não tem jeito de eu advogar sua causa. Agora eu tenho que lavrar sua sentença. Vem Jesus, 2 milênios, e eu me conheço por gente, eu estou orando, estou pedindo, estou clamando, e o advogado vem me assistir, vem me abençoar, vem resolver meu problema. Jesus, venha, meu advogado, vem cá, meu cordeiro, vem cá, resolva o meu problema. E ele veio e resolveu. E agora, depois da revelação dos selos, venha, advogado, faz isso por mim. Ele diz: não posso. Mas o que aconteceu? Já não me amas mais? Sim, te amo, ainda te amo, mas sou juiz. Mudei de posto. Você queria me ver a vida inteira te defendendo, e você errando e eu te defendendo. Mas eu avisei que chegaria o tempo que eu mudaria, que eu deixaria a mediação, que eu desceria para revelar os selos, que eu abriria esses selos para revelar o nome dos eleitos, que é a minha esposa. Não posso advogar sua causa, arruma outro advogado. Eu sou o juiz. O advogado agora é juiz. Olha o advogado juiz. Olha o Cordeiro Rei. Aleluia. Você chega a este ponto, isso deve te abalar, deve mexer com você. Meus irmãos, mais um pouquinho. Só é coisas importantes. Deixa eu ler só um pedacinho que você já conhece, mas tem que ler. 105, o intervalo. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Deus tinha que revelar, abrir os mistérios e dar para o 7º anjo. Ele não pode dar para nenhum outro homem agora. Seria uma outra revelação. E Deus não dá a segunda revelação. Ele dá uma revelação só.
E ele já deu esta revelação a William Branham, então não vai dar a mais ninguém. E aqui está, os mistérios para o 7º anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão aqui, nestes 7 selos. Assim disse ele, agora vem o Cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. Ao Cordeiro leão, ao Cordeiro rei. Ah, eu queria ele só como cordeiro. Não, mas ele é o mesmo, só que agora ele é leão. Ele é rei. Você deve entendê-lo agora, porque agora ele está revelando o que ele é. Ele está revelando que ele sempre foi o seu mediador, o seu advogado. Mas agora ele pode ser o seu juiz, pode lavrar também a sua sentença, como pode também te libertar. Ele é o juiz. E ele vem libertar os eleitos desse dia, mesmo como juiz, ele assinou e nos libertou das garras denominacionais da primeira e segunda etapa. Ele nos libertou, já assinou. Não, ele não é o juiz para nos julgar, mas para assinar nossa liberdade. Mas para quem rejeitou ele como revelador, como Cordeiro Rei, então ele vai vir como juiz para você, para lavrar sua sentença, sua condenação, mesmo dentro da mensagem. Como é bom aceitar a Cristo enquanto é tempo. Cristo veio nesse dia num outro homem para revelar Deus para nós, o que nós não sabíamos como Deus era. Nós só pensávamos, Deus é como o irmão Branham diz, ele pegou uma foto e diz, olha, Jesus é desse jeito, quase idêntico a esta foto aqui. Ele mostrou para nós. É quase idêntico a esta foto. Esse era Jesus. Mas a hora que esse Jesus pisou na terra e no mar aqui, ele não podia dizer, eu já preguei isso, vocês sabem. Olha aqui os olhos dele. Olha a boca dele. Você pode ver o seu nariz, sua boca. Eles podiam ver só lá na nuvem. Não, a hora que ele pisou na terra, ele tinha boca também. A hora que ele pisou na terra, ele tinha nariz também. A hora que ele pisou na terra, ele era um homem. Podem ver? E agora, quem é este? Agora ele clama como? Ele clamou a vida inteira como cordeiro, ele baliu como cordeiro. Agora ele vem clamando como leão. Apocalipse 10:3, ele bradou como leão e se desferiram 7 trovões, e aí vieram as revelações daqueles 7 trovões dentro dos 7 selos. Amém. Eu tenho que terminar logo. Agora vem o cordeiro e muda de mediador entre Deus e os homens e se converte num leão. E quando chega a ser um leão, toma o livro que contém os seus direitos. Amém. Agora eu não tenho medo porque ele já tomou o livro e já revelou. Isso é importante. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos no tempo do júbilo. Esse é o júbilo. Conheci o Cordeiro Rei. Conheci Jesus Cristo em Branham. Aleluia. 143, o intervalo. Isso aqui é a tradução antiga de Goiânia. Ele está dizendo, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria, e força e honra e glória, e ações de graças. Que júbilo tão tremendo há no céu, quando o Cordeiro sai do posto de intercessão, para vir aqui, para reclamar o seu. Alguém diz, que tristeza, não, que júbilo, que alegria, quando o Cordeiro deixa o seu posto de intercessão e vem aqui para reclamar o seu. A revelação dos trovões está me reclamando. Se você não entende a revelação dos trovões, o novo nome dentro dos trovões, se você não entende, é porque ele não está te reclamando. E é triste mesmo, pode chorar. Pode chorar,
Porque é triste, mas se você entende agora que ele veio, saiu do posto de intercessão para vir, para reclamar o seu, e quando ele revelou os 7 trovões, dentro dos 7 selos, você ouviu falar o seu nome. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que possivelmente sucedeu com João é que viu o seu nome escrito ali, por isso ele alegrou. Agora, se o nome não está escrito ali, você tem que chorar mesmo. Os trovões foram revelados. Você não escutou ele chamar o seu nome, HM. Você não tem nada, parte do nome de Deus em você. Brana tinha. E eu tenho também. Osmar Brana. Alguém diz, agora você ficou doido direito. Agora é doido varrido. Assumido. Certo? Porque agora eu tenho parte do nome dele em mim. Eu creio na revelação dos trovões. Eu creio dentro dos 7 selos. Eu achei meu nome ali. Eu achei, a HM faz parte do meu nome. O meu natural é do meu pai e da minha mãe, mas agora é da revelação dos trovões. É do meu pai que veio aqui na terra. Aleluia. O que possivelmente sucedeu com João é que viu seu nome escrito ali quando estes selos foram abertos e se alegrou muito. Agora você pensa que você viu ali, está escrito José. E você já está cansado de tanto nome José, não está? Então, se pudesse trocar o nome Maria. Nossa Deus. E tem uns que tem dor aqui, tem dor aqui, tem dor aqui. É Maria das Dores. Não precisa nem de outra coisa, é Maria das Dores, tem dor para todo lado. Não, mas não é esse nome não. Deus deu parte do nome dele para Abraão, e ele recebeu esta parte do nome desde o natural. Deus fez isso. Mas o ministério de William Branham na revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos, foi que revelou isso para nós, que o HM estava ali, era parte do nome de Deus, e Deus deu parte do seu nome para nós também. Eu via toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Parece que é 2, né? Escute, você vai ver unificar tudo assim. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Amém, amém, amém e amém. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Um só. Resumiu num só. 144 para me encerrar. Aleluia. Isso é 144 do intervalo. Isso sim foi um júbilo, um tempo muito tremendo quando aquele cordeiro saiu. Vê você, o livro dos mistérios mesmo no céu está selado. Você diz, está meu nome? Não sei, oxalá. E se seu nome está, é que foi escrito antes da fundação do mundo. Porém, a primeira coisa que representa aquela redenção foi o cordeiro que havia sido imolado desde antes da fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória. Agora, quando ele toma o livro, ele sai do trono. E o profeta diz, glória. Ele tomou o livro, e cadê os da terra para dizer glória? Ele tomou o livro, glória! E abriu, e lhes tirou os selos, e enviou à terra a seu 7º anjo, para revelá-lo a seu povo. Se você é povo de Deus, agora é hora de você rejubilar, quando vê que o cordeiro tomou o livro. Quando ele toma o livro, é porque ele sai do trono. Tu és digno. Ele não podia, ninguém podia tomar o livro, nem nós olharmos para ele, ninguém podia olhar, nem um profeta podia olhar para ele, para o livro. E o cordeiro estava ali, e João chorou, e o ancião diz, não chore, porque o leão venceu. E aí, João vê a coisa acontecer, o cordeiro toma o livro, e converte em leão. Ele muda, aleluia. Vê, ali tem você. O que sucedeu? Os gritos, os louvores, os aleluia, os glórias a Deus,
porque um foi encontrado digno. Deus sempre trabalha com um. Deus não prometeu revelar 7 trovões a um William Marion Branham, a William Souto Santiago, a outros William que existem por aí. Não, nem a William Graham. Deus não prometeu revelar. Deus prometeu revelar seu segredo ao 7º anjo. E o 7º anjo que nós temos já na Bíblia, temos nas mensagens, para poder mostrar para nós quem foi o 7º anjo, foi o William Marion Branham. Deus revelou seus mistérios a ele. Amém? Então, irmão, você depois não põe hino nessa faixa, que eu tenho que terminar aqui, 150 do intervalo. É a hora mais gloriosa que o mundo tem conhecido. Isso é para o crente. Escuta. Porém, para o que rejeita a revelação dos trovões, o que rejeita o novo nome dentro dos 7 selos. Para o que rejeita, é o tempo mais triste, porque é impossível tirar letras do alfabeto para formar palavras, para expressar a calamidade, o pranto que lhes espera mais adiante. Enquanto isto, desde já você diz glória, aleluia, honra, poder, sabedoria ao Cordeiro Rei, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês não acham que ele ainda vai vir? Sim, ele vai vir para nos arrebatar. Nós temos que saber como aplicar as coisas e como a Bíblia aplica. Então, se ele veio, ele ainda vem para arrebatar a igreja. Só que desta feita, ele não pisa mais na terra, ele virá nos ares. E ele já deixou uma mensagem para nós aqui na terra, que nos levará até lá. 7 trovões é para te levar nos ares. A hora que ele aparecer, ele é a natureza perfeita de quem tem os 7 trovões aqui na terra. A hora que ele aparecer nos ares, a igreja dele é da mesma natureza. Hoje, glorifica, seja alegre, uma pessoa satisfeita. Não importa o que os outros falam, o que importa é a revelação. Deus já revelou isso. Você precisa ver essas coisas reveladas. Não é apenas vir na igreja, passar um tempinho, voltar para casa. Graças a Deus já cumpri meu tempo, já bati meu cartão. Piquei meu cartão, então vou para casa, tudo bem. Não, vida da palavra, fé na palavra, revelação destas coisas aqui, ver isso manifestado, o Cordeiro Rei vivendo dentro de você. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos ver estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o seu povo receba cada dia mais luz desta hora em que vivemos, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.